Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado. Vou conversar com um jovem advogado hoje que vai compartilhar muita experiência com a gente. Antes, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos. Comenta aqui também como é que tem sido o Prevcast para você, como ele tem ajudado aí no seu escritório. Isso faz com que eu crie conteúdos cada vez mais conectados com você. E também vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Pega esse link aqui, ó, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e bora trazer mais previdenciaristas para cá, beleza? Quero apresentar ele, que é um jovem advogado promissor, e a gente vai bater um papo muito legal. Hoje promete. Seja muito bem-vindo, Dr. Matheus Venâncio, tudo bem? Tudo bem, Dr. Danilo? Muito bom dia, quero agradecer aí o convite, tá fazendo parte aí do Prevcast, é realmente uma honra estar aqui nesse canal de aprendizado tão bacana aí para os nossos colegas advogados previdenciaristas, né? Advogados no geral, né, doutor? Show, verdade, advogados no geral, porque no final das contas, né, Matheus, o que a gente fala muito aqui é sobre gestão, venda e marketing. E são dores, as principais dores, não só do advogado, mas do empreendedor, né? Então, sei lá, você vai montar um mercadinho, você vai ter dificuldades ali de gestão, venda, marketing, você vai montar, sei lá, uma loja de roupas. Geralmente você vai ter essas dificuldades. E para o advogado não é diferente. Ele também é, de alguma forma, um empreendedor, embora tenha uma profissão na nossa sociedade bastante valorizada, né? Mas são os desafios. Então tá certinho, é a dificuldade de todos os empreendedores. Você, como um jovem empreendedor, é advogado há quanto tempo, Matheus? Oficialmente, eu sou advogado há pouquinho mais de 2 anos aí, né? Agora, na luta aí no escritório, acompanhando, meu pai é advogado também, a gente já está há 11 anos aí vendo as dificuldades do empreendedor, né, doutor? Realmente, o doutor falou uma coisa que é fato. Apesar do advogado ele ser uma profissão reconhecida como advogado, nós somos empreendedores também, né? Temos essa dificuldade, vivemos essas dificuldades no nosso dia a dia. E é muito louco, né, Matheus? Pô, você terminou não faz tanto tempo, você sente que essa formação de direito, acho que você está num ponto interessante, cara, da carreira, muitos advogados passaram por isso. A faculdade, você percebe que ela não te preparou muito para esses desafios, seja no ponto de vista da própria advocacia, seja do ponto de vista da gestão de um escritório? Doutor, eu vou até um pouquinho mais além. Eu acho que nós não temos uma educação, seja na faculdade, seja no ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, de empreendedorismo. A gente realmente sai da faculdade com muitas dificuldades. Não só na faculdade, como eu disse, na educação inteira. Mas é muito difícil você empreender hoje no nosso país. Realmente não é fácil. As dificuldades, elas vêm e vêm pesada. E aí acaba por fazer com que o profissional que acabou de sair da sua formação, ele desista, ele muitas vezes se desmotive. Então, realmente, eu acho que isso é um déficit muito grande da nossa educação superior, de ensino médio, fundamental, essa falta de uma educação formada para o empreendedorismo, que foque para que a gente consiga vencer os obstáculos aí que as profissões vão colocando ao longo do dia a dia. Cara, isso é muito louco mesmo, né? E né, até pra cidadania mesmo, né? Pra você conseguir ser um cidadão, você não é preparado pra ser um cidadão, né, cara? Não. Eu outro dia, numa roda de amigos, conversando, eu acho que deveria, não sei como é que você pensa isso, mas ó, eu acho que a gente deveria ter direito do trabalho nas escolas, na época de estudo. Porque, cara, você tem uma coisa que é certeza que você vai ser ou um trabalhador ou um empregador. Então você vai lidar, de alguma forma, querendo ou não, com a legislação trabalhista. Você deveria aprender direito do consumidor, porque você vai ser um consumidor de produtos ou serviços ou um fornecedor de produtos ou serviços. Mas você não entende sobre isso. Você precisaria entender sobre a Constituição Federal, assim, precisaria entender sobre os crimes que você deve evitar, né? Ou como evitar os crimes. Você deveria aprender sobre educação financeira, sobre alimentação, cara. Importantíssimo. Pô, a gente come várias vezes ao dia e não entende nada sobre alimentação. Eu acho que tudo isso deveria ser ensinado na escola. Eu comentando com os amigos. Você acha que faz sentido isso? Plenamente. O doutor falou um ponto que a gente discute muito essa questão de
direito financeiro na escola, direito constitucional, mas o doutor tocou num ponto que é realmente fundamental, o direito do trabalho. Porque, de fato, ou nós vamos virar empregados ou empregador. E o que tem de dúvidas das pessoas, das pessoas populares assim, é uma coisa inacreditável, assim. Direitos básicos. A gente vê que as pessoas elas não têm o mínimo de instrução, seja do seu direito como empregado, ou seja, direito do outro como empregador. Então, realmente é uma dificuldade muito grande. Hoje, canais como esse aqui, como o Prevcast, são cada vez mais importantes, porque o nível da qualidade de ensino das faculdades tem caído bastante também. Então, nós temos profissionais no nosso ramo aqui do direito, advogados, que também não entendem muito direito. Não estou falando da questão mais nichada, estou falando no geral, realmente. É muito difícil, a gente tem uma qualidade de ensino que está muito prejudicado, tem um déficit de ensino muito grande. Então, a educação, é como eu disse para o doutor, a gente fala muito em educação financeira, educação constitucional, mas é uma educação voltada ao direito do trabalho, ao direito previdenciário, é realmente muito importante começar o quanto antes para as pessoas começarem a realmente ter uma noção dos seus direitos e seus deveres nessas áreas. Ser melhor cidadão, né? Ser melhor cidadão. Ao final do dia, todos realmente conseguirem entender qual que é o seu papel na sociedade, né? Nessa relação social e cumprir ela melhor. É muito interessante. Você falou do Prevcast, cara, como um canal que leva. E eu vou ser bem franco com você, Matheus, aqui, cara, e com o nosso pessoal de casa aqui. Eu já fiz algumas pós-graduações, tanto na área de gestão quanto na área do direito mesmo. Mas o Prevcast, a gente já tá aí há pouco mais de um ano, ele tem sido, cara, assim, uma baita de uma pós-graduação para mim. Eu imagino. Cara, o tanto de gente que eu conversei, gente grande que eu conversei aqui, que assim como você, que, cara, trouxeram muitos conteúdos, trouxeram muitas experiências, e você ter essa troca prática de falar assim, caramba, interessante, ele faz dessa forma, puxa, ele vai por aquele caminho, caramba, ele passou por essa situação. Cara, tem sido para mim um prazer muito grande, sabe? Eu tenho aprendido muito, muito com as experiências. Eu já tô há bastante tempo aí no direito. Tô há quase 20 anos aí no direito. Cara, não paro de aprender aqui. É incrível o quanto eu aprendo. Então, você de casa, maratona lá no Prevcast, deixar aqui, ó, para vocês os cards e maratonem lá, porque vale muito a pena. Conversei com um médico perito aqui, com um juiz federal, desembargador, procurador federal, servidor do INSS, grandes advogados, como é o Matheus aqui, cara, um negócio, uma troca rica. Doutor, sabe o que eu tenho sentido? Eu tenho uma honra muito grande, assim, um presente que eu tenho na minha vida, que é o seguinte, eu venho com uma força da juventude, de uma advocacia que é mais digital, que é mais dinâmica, que trabalha muito essa questão de gestão, de vendas, de prospectação de clientes. E eu tenho o contraponto que é do meu pai, que trabalho com ele, como eu disse, há longos anos, que é uma advocacia mais antiga e tudo mais. E o que eu sinto que ele fala é o seguinte, o advogado tem perdido cada vez mais a troca pessoal. Essa troca de aprendizagem tem ficado mais difícil, porque hoje os processos são digitais. Então ele fala, o que a gente aprendia no balcão de fórum era uma coisa de louco. Então, canais como o Prevcast, como podcasts, como videoaulas, são cada vez mais importantes. Principalmente, agora eu falo puxando para o meu nicho aqui, que é do jovem advogado, que quer aprender, que quer ter essa troca de experiências. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem um preparo teórico, tem o conteúdo, ainda mais se o advogado for estudioso, ele vai dominar o conteúdo de uma forma magistral. Porém, a gente sabe que a prática, ela tem umas nuances muito específicas, que é só nessa troca que a gente tem. Por isso a importância desse canal aqui, desse Prevcast, de podcasts, de videoaula, justamente para que a gente possa também aprender como o doutor está aprendendo, com essa troca de experiências. É como o doutor falou, uma coisa que é fundamental. Poxa, ele foi por esse caminho, deu certo. E a gente, quando a gente está tendo essa troca, nós que estamos lidando com o público, nós que temos clientes, automaticamente a gente já vai colocando isso na nossa prática. Nossa, o doutor está falando uma coisa aqui que eu posso colocar no meu cliente X, hein? Eu não tinha pensado em seguir por essa estratégia. Então, essa troca é muito importante para a gente, para todos como no geral.
Mas para o jovem advogado que tem perdido essa troca, por ser mais digital, por ser menos contato físico, é muito importante realmente. Pô, eu falo muito de acelerar a curva de aprendizado, né? A gente tem uma curva natural de aprendizado. Conforme você vai acertando e errando na sua carreira, você vai aprendendo com todos os acertos e erros. Você fala, pô, por aqui eu posso ir e por aqui eu não posso ir. E aí você vai aprendendo e vai ficando cada vez mais experiente. Esse é o caminho natural da experiência, né? Sim. Os 20 anos que eu tenho aqui de advocacia, não é que eu sou melhor ou pior que alguém. Na verdade, eu tive a minha curva de aprendizado. Quando eu faço, por exemplo, mentorias para advogados, ou quando eu faço aqui no Prevcast, que esse é o meu projeto, né? Acelerar a curva de aprendizado é exatamente isso. Mostrar, ó, caminhos que dão certo, caminhos que não dão certo, trocas de experiências, é isso que você falou, cara, é fantástico, é enriquecedor. E é uma coisa que, às vezes, pós-graduação, ela é muito teórica, né? São objetivos diferentes. Mas essa questão prática, cara, sobretudo no mundo de hoje, o jovem, ele tá querendo muito coisa prática. Você sente isso? Tipo, velocidade. Cara, eu quero o pulo do gato, eu quero saber onde que eu posso ir para gerar resultado rápido, depois eu foco em detalhes. Você tem percebido muito essa pressa? Muito. Doutor, quando o doutor fala de acelerar a curva de aprendizagem, o doutor está falando comigo praticamente, comigo, com os meus amigos que se formaram comigo, que estão fazendo pós-graduação comigo, que estão atuando comigo. É o jovem advogado, não só o jovem advogado, mas principalmente o jovem advogado, porque a gente realmente tem essa pressa de aprendizado. Uhum. Como o doutor falou, o que eu tenho visto em mim e nos meus amigos advogados jovens é o seguinte, tirar essa distância tanto de 20 anos de advocacia para um jovem advogado. Então, o que eu posso adquirir com você de experiência para poder encurtar esse caminho, eu vou fazer. Eu estava conversando, contando uma experiência rápida aqui. Claro. Eu atuo em alguns casos criminais também, né? E certa vez meu pai pegou e falou assim, filho, você não tem medo de dar um rolo aqui, um advogado dar uma voz de prisão, um delegado dar uma voz de prisão para você ali e tudo mais? Eu peguei e falei, eu não tenho como ter medo porque você já viveu isso. Quando a gente entra em determinada situação, que é nova para mim, ele já me conta uma experiência que ele já viveu. Olha, filho, o que aconteceu? O pai, num determinado momento, teve um caso parecido com esse, o pai fez isso e deu errado. Então, hoje eu já vou por esse caminho que é mais rápido, é mais assertivo. Então, eu adquirindo esse conhecimento, essa experiência, para mim fica muito mais fácil advogar. Fica muito mais tranquilo, porque eu já venho com uma bagagem. Mas isso eu estou falando de um advogado que tem a sorte de ter um pai com 20 anos de advocacia. Uhum. Quando a gente está falando de jovens advogados que estão saindo agora da faculdade, canais como esse são de suma importância, justamente para diminuir essa distância de experiência e, de fato, acelerar a curva de aprendizado. É realmente um ponto muito, muito importante para a gente. Legal, cara, legal, bacana a experiência do seu pai. E é uma troca recíproca, viu? É uma troca recíproca. Cara, eu aprendo absurdo aqui. Eu sempre brinco, né? Cara, se eu achar que eu cheguei no platô no máximo de conhecimento, eu só tenho caminho para baixo. Então eu sempre entendo que eu tenho muito para aprender, cara. E como eu aprendo com o jovem advogado, cara, eu aprendo muito, muito. E, pô, o mundo hoje é deles, né? Esse mundo tecnológico, acho que vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre essa questão aí. Mas o mundo tecnológico, cara, é dos jovens, né? Os jovens têm muito mais aceitação para essas novas tecnologias do que os advogados mais antigos. Eu sou da época que pegava fila no INSS, cara. Você não vai lembrar disso que existia, imagino eu, mas existia uma época em que tinha fila no INSS. Eu chegava lá, era 7, 8 horas da noite para protocolar um benefício no outro dia, cara. E passava a noite inteira ali na fila, esperando. Então imagina que loucura, cara. Isso é uma dificuldade que eu existiu uma advocacia assim, cara. De você levar um banquinho, sentar lá e esperar, cara. E aí chega no outro dia, você... Se fosse um show, né? Aí eu vou te dizer... exato. E aí eu vou te dizer o seguinte, imagina chegar no outro dia e você não conseguir pegar uma senha pra resolver. Noite perdida. Cara... Doutor, eu senti até aqui, ó. Cara, e acontecia. E quando acontecia às vezes de alguém, porque assim, por exemplo, a gente sabia que era 10 senhas, então tinha agência, que a gente sabia que era 10, a gente chegava na agência
E aí contava, falava, bom, tem 10, eu sou o 10º, sou o 9º, legal. Chega de manhã, você é o 12º. Você fala, não, quem que entrou aqui no meio? É. Cara, Eu dei uma piscada aqui. Dava briga, cara, dava briga. Era uma fase interessante. Mas legal, vamos falar um pouco da sua história. Porque ó, você falou que teve seu pai como advogado. E aí eu vou tentar trabalhar com você algumas percepções que são minhas, você valida ou não, traz o seu ponto de vista em relação a esses aspectos. Eu me lembro que antes de ser advogado, eu olhava a profissão de advogado como algo altamente qualificado. Não que não seja, mas eu quero trazer para você esse raciocínio. Eu falava, cara, é um super-herói. É um super-herói. O advogado é o Harvey, sabe? Era uma coisa assim. Aí, de repente, você faz a faculdade e tal, vai aprendendo. Quando você termina a faculdade, pega a carteira da ordem, cara, você se sente assim, um baita de um medroso no final das contas, porque você não está preparado para absolutamente nada. Eu me lembro da primeira vez que eu fui fazer a primeira audiência, eu não sabia nem o lado que eu sentava na mesa. O juiz falava assim, quer ouvir o preposto, doutor? Aí eu, será que eu quero? Será que eu não quero? Eu posso? Sabe? E aí eu com aquela dúvida ali e tal, então assim, não sabia nem conduzir uma audiência no início. E aí você percebe que a coisa não é tão de glamour. A advocacia, ela é pauleira, você não é reconhecido, demora para ganhar dinheiro. O início, ele é sofrido. Você fala, poxa, cadê o Harvey, cara? Cadê aquela vida de Harvey? Não aconteceu. Você tinha o seu pai. Imagino que você não tinha a noção, antes de ser advogado, eu não sei, penso eu, da distância que você tinha quando você percebia antes de ser advogado e depois quando você virou advogado. Falou, não, é algo comum, normal. Você percebe esse contraste? Muito, muito, doutor. Eu percebo o contraste em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Justamente porque quando a gente realmente está na faculdade, todo mundo tá ali para sair Harvey mesmo. Ir naqueles tribunais com ternos maravilhosos e fazer altas sustentações. E o juiz vai olhar e falar, caramba, você me convenceu. Não é assim. A advocacia real é um banquinho por um dia no INSS para conseguir uma senha. Você ir lá e falar, doutor, não dá para fazer o protocolo. Por que que não? Porque aqui a norma diz que não pode reconhecer essa procuração. E aí você, não, mas a gente tem fé, a procuração nossa também serve, sabe? E não, posso falar com o superior, porque muitas vezes também há um despreparo no atendente, em órgãos, por exemplo, como o INSS, tem um despreparo no atendente. Obviamente que, pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas é porque também o órgão não capacita os seus colaboradores. A advocacia, ela é muito, muito distante do que a gente idealiza. A gente tem dificuldade na prática, em questão de uma audiência, como o doutor disse. Realmente não é fácil conduzir uma audiência, porque são coisas que a gente não aprende. Você vai sentar aqui, o direito da sua prerrogativa vai até aqui, o juiz não pode falar de determinada forma com você. O que eu vejo é que a gente chega numa sala de audiência, somos todos iguais perante a lei. Não há hierarquia no sistema judiciário. Mas na prática, o juiz está aqui, o promotor está aqui, o advogado está lá embaixo. A gente fica coado, porque não há um preparo, há de fato essa distância. Mas numa audiência, na forma de você peticionar, na forma de você tratar com o cliente, você lidar com o cliente, porque também não é fácil. Você ter um serviço que você sabe que vão durar anos aí. Tem processo que eu da área civil, assim, eu consigo pegar e falar, esse processo aqui são 5 anos de trabalho aí. Como é que eu vou cobrar de um cliente? Olha a dificuldade que a gente tem. Como é que eu vou falar para um cliente que o dano que ele sofreu hoje, ele vai ter que esperar mais uns 5 anos para ver se ele vai ter o direito de receber ou não. E aí que recebeu o direito, mais uns anos para ver se ele vai conseguir receber mesmo. Então há uma distância muito grande entre o que a gente idealiza da advocacia e do que de fato a advocacia é. Eu acho que essa é a principal dificuldade do advogado. E é a maior fonte de frustração também, eu acho, doutor. Porque quando a gente se depara, calma aí, eu fui na Brooks, eu comprei um terno de R$7.000, eu vou ter que ficar num banco esperando uma senha do INSS? Como que funciona isso? Mas vai chover daqui a pouco, a Maju disse no Jornal Nacional que vai chover, e agora? E é assim. E aí chegar no outro dia e falar, olha, você foi o 12º. Calma aí, eu cheguei aqui, eu contei, e agora?
Não é fácil, não, ser advogado. Não é fácil, cara, não é fácil. Pô, e você tocou numa coisa interessante, né? Talvez realmente o maior ponto de frustração. É quando você cai na real, né? Você fala, cara, putz, a realidade não é aquela que eu idealizava, né? Uma vida de muito dinheiro, muito glamour, muito respeito, né? Porque enquanto você não é advogado, você respeita muito o papel do advogado. Mas quando você tá no papel do advogado, você percebe que não é tão respeitado assim. Porque muitas vezes o cliente, você falou, pô, às vezes você casa com o cliente, né? 5 anos para ver se vai ter uma indenização, 5 anos para ver se vai receber. Pô, você fica casado com ele e aí ele não tem para quem reclamar. O Estado é uma utopia, de certa forma, porque é uma construção social, não tem uma pessoa que você fala, você é o Estado. Então, no final das contas, ele fala com você, advogado, porque é a única personificação que ele consegue ter contato, né? Aí ele vai falar para você, pô, Dudu, você não tá fazendo o meu caso. Quando ele tava ontem com uma... Tava jogando bola ontem, e aí eu tinha um rapaz lá que ele perdeu o dedo, né? E aí ele falou, pô, perdi o dedo aqui e tal, perdi meu processo. Cara, advogado deve ter feito bobagem lá, certeza que ele fez. Danilo, você não quer dar uma olhadinha no processo lá? Cara, ele fez bobagem. Eu perdi o dedo, o processo perdeu, não entendi nada. Aí você vê assim, ó, é culpa do advogado. Entende? É sempre culpa do advogado. O doutor tocou num ponto realmente muito bacana, assim, porque quando os clientes chegam pra gente, ainda mais se já tem ajuizada, uma ação e tudo mais, ele já chega da premissa de que o advogado fez algo errado. Então, sempre chega pra gente, olha, conserta o erro do meu antigo advogado. E, infelizmente, principalmente para você que está assistindo a gente aqui, se acostumem no nosso escritório a gente chama de aberrações jurídicas. Há umas aberrações jurídicas que a gente não consegue entender. Tem umas coisas que eu, particularmente, sou advogado, aprendi a ser um advogado que não fala a causa ganha. Mas tem umas causas que você fala, a probabilidade da gente perder é pequena. E a gente acaba se envolvendo no processo também. Porque a gente que lida com o cliente, então a gente que sente a dor dele, a gente que sente a frustração, a gente que sente o anseio de justiça dele. E a frustração ante um judiciário que muitas vezes vem com essa aberração jurídica por estar distante das pessoas. Não, realmente, indefiro. Não, indefiro, improcedente. E aí a gente ainda tem que chegar pro cliente e falar, olha, então, sabe aquela causa lá? Sabe esse dedo que você perdeu? Sabe o sofrimento físico que você teve? Sabe o tempo de trabalho que você teve que perder? Sabe tudo isso? Então, você ainda perdeu essa ação. E aí? Como é que a gente fica nessa situação? Não é fácil, é muito difícil. Fazer, aí já levando um pouquinho pro ponto do doutor, fazer essa gestão, não só do escritório, mas fazer essa gestão com os clientes é um desafio cada vez maior. Ainda mais porque a gente começou falando de acelerar a curva de aprendizagem e na necessidade que a gente está tendo de pegar cada vez mais rápido, de ser mais rápido. A sociedade como um todo quer ser mais rápida também. O nosso cliente não quer esperar 5 anos. E aí, como é que a gente faz uma gestão dessa com o cliente? Como é que a gente fala para o cliente? Então, sabe o que acontece? A justiça, ela é morosa. A justiça, ela demora. Seu processo pode ficar anos aí. Não, mas não tem como você falar com o juiz. Também não vai adiantar muito. A gente pode até despachar quando os juízes recebem a gente. Mas aí você vai despachar, o juiz olha para você e fala, doutor, aqui ó, o que eu tenho que fazer hoje? Que já está com o prazo vencido. Não é fácil isso daí. Tudo isso daí também entra na questão de gestão. Gestão de escritório, gestão do profissional, gestão da sua própria gestão pessoal para você lidar com o cliente e você lidar com toda essa carga de emoção que ele deposita em você. Não é fácil. A gente estava nos bastidores falando aqui do curso de vendas, né, que eu estou desenvolvendo para advogados. E você falou dessa parte, né, dessa dificuldade de gestão da ansiedade do advogado. Esse é o termo que eu utilizo lá, né? Gerir a ansiedade do cliente, porque é exatamente isso, né? Você tem que fazer a gestão do escritório, mas você também precisa fazer a gestão da ansiedade do seu cliente, porque ele quer que a coisa seja resolvida e ela não é resolvida no tempo que ele espera. Pô, você demora para prospectar um cliente. Você prospecta, ele estava na sua carteira, mas você perde ele porque demorou demais o processo e ele acha que a culpa é sua. E aí esse cliente acaba não te indicando depois. Então, fazer a gestão dessa ansiedade, eu ensino nesse curso que é inclusive uma oportunidade para o advogado.
É um momento para o advogado olhar como oportunidade, porque não é fácil mesmo, mas tem estratégia. Tem estratégia para isso. Eu falo muito lá sobre percepção e realidade, né? Às vezes a gente quer trabalhar muito a realidade com o cliente, mas tem que trabalhar a percepção, por exemplo, de que você é combativo. Ele sabe, de alguma forma, lá no fundo, que o processo demora, né? Porque os amigos dele falam, a sociedade fala. Então, embora ele reclame com você, no final das contas ele está reclamando com o Estado, com o sistema. Se você mostrar para ele combativo, ter estratégias para isso, ele vai, você consegue minimamente gerar nele a percepção, que esse é o ponto que eu trabalho lá, de que você está sendo realmente um lutador em favor dele contra aquele monstro, né? Tem um gatilho mental, que é o gatilho mental do inimigo comum. Você pega, sei lá, o Vingadores, o filme Vingadores, sabe? Você tem o Thanos, que ele é o inimigo comum. Você tem a galera que vem, e aí você pega no primeiro lá, Vingadores, o que acontece? Todo mundo se une contra um inimigo comum. Isso é um gatilho mental que nós temos, né? O governo é o inimigo comum, o INSS é o inimigo comum, o patrão é o inimigo comum, a OAB muitas vezes é o inimigo comum do advogado que precisa fazer marketing, por exemplo. Então, o cliente ele tem o seu inimigo comum, você tem que se unir a ele para lutar contra esse inimigo comum. E aí, quando você tá do lado dele, ele percebe que você tá do lado dele, aí vocês andam juntos, entende? Nessa luta. Então tem estratégia aí para trabalhar isso, mas não é fácil. É o maior desafio e é onde mais vaza cliente. É onde mais vai cliente embora. É aí que a gente fala da importância de canais como esse, como o Prevcast. Porque, de fato, doutor, olha só a oportunidade que nós estamos tendo aqui de pegar uma mentoria antes de ser lançada, hein, gente? Vocês aproveitem isso aí, vocês voltem o vídeo e reassistam. Porque realmente o inimigo comum é um ponto muito bacana. Obviamente que não quanto o doutor, mas a gente tenta trabalhar realmente isso de, seu processo está demorando, mas olha, a gente está tentando. Eu fui lá 3 vezes essa semana. Puta, doutor foi 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes e uma delas o juiz não estava, tive que voltar no outro dia. Aí o juiz estava em horário de almoço, fiquei até 5 horas da tarde para conseguir falar com ele, para ver se vai. Olha, nesses últimos 10 dias foram 5 petições aqui pedindo, reiterando a liminar. Putz, doutor, sério mesmo? O doutor está pedindo tudo isso, foi lá 3 vezes. Realmente você mostra para o cliente que você se importa, que a dor dele não é uma dor esquecida, que você não está na inércia. Fiz meu papel aqui, peticionei, mandei para o juiz e vamos esperar o Estado. Não, você tem que realmente mostrar que você está provocando o Estado a resolver a situação dele. Então, canais como esse que ressaltam essas estratégias é muito importante, doutor. A gente estava falando das dificuldades agora há pouco, e o que eu sinto muito também é o seguinte: a gente se forma. Então, vou pegar um tempinho para passar na OAB. Putz, passei na OAB. Peguei minha carteira da OAB. Carteira, gente. Carteirinha não, por favor. Carteira da OAB. Peguei minha carteira. Montei meu escritório. Lindo, maravilhoso. Todo amadeirado. Minha mesa. 3 metros de mesa. Ficar correndo com cadeira para lá e para cá. Vamos lá, aberto. E aí? E o cliente? O cliente não vai aparecer assim. Realmente... mentorias como a que o doutor está fazendo. Para quem não sabe, eu estava nos bastidores já perguntando, doutor, e aí? E a mentoria que a gente precisa realmente para ter essas estratégias de angariar cliente? Porque é uma dificuldade muito grande. Eu tenho um sócio lá no escritório, né, que a gente até brinca. Ele fala, hoje o padeiro é advogado, o professor é advogado, jogador de futebol é advogado, o médico é advogado. Então a gente tem muitos advogados. A nossa profissão tem sido cada vez menos respeitada e menos usufruída. Estão tirando muito o papel do advogado. Hoje o cliente ele tenta de todas as formas não gastar com o advogado, não envolver o advogado. Então, se ele pode resolver sozinho, ele vai tentar. O que eu tenho de cliente, que eu tenho que tentar reverter num juizado especial é uma coisa absurda. Por quê? Porque ele não quis gastar com o advogado. Então, cada vez mais essas estratégias vão ser necessárias para nós aprendermos e começar a prospectar cliente, fazer essa gestão de ansiedade, mostrar para o cliente, olha, eu não sou seu inimigo. Aqui, nós somos os amigos aqui. Nós somos os vingadores. Thanos é o Estado. Então, realmente não é fácil não, doutor.
Legal, cara, legal, bacana. A vida do jovem advogado não é simples, mas tem caminho aí, né? Tem caminho. É gostoso também, de certa forma, porque é o processo de aprendizado. E o processo de aprendizado, ele é bom, né? Eu sempre falo muito que é importante, até para o jovem, sobretudo o jovem que estiver nos ouvindo, né? O comparativo dele nunca pode ser com outras pessoas, né? A régua, ele pode ter inspirações. Então, de repente, ele olhar grandes advogados e falar, cara, me inspiro nesse cara, mas nunca se comparar, né? Porque isso gera frustração nele. Eu digo isso porque ele tem que olhar para o aprendizado e o processo de aprendizado, né? Por exemplo, o Matheus olha hoje e fala, cara, 2 anos atrás eu não tinha noção disso, olha o tanto de coisa que eu aprendi. O Matheus de hoje é muito melhor do que de 2 anos atrás. Isso dá uma motivação. Agora, se você de repente olha para um grande advogado e fala, cara, putz, eu não estou naquele nível, isso dá frustração. E é uma escolha de pensamento, né? Então, você pensar e ter você como a sua régua de medição, né? Percebendo o seu aprendizado, sua evolução, isso é fantástico. Para você foi muito, já nesses 2 anos aí, aprendeu muita coisa, avançou muito? Muito, assim, é uma coisa que se para pensar realmente, você fala, caramba, é porque a gente não exerce tanto esse pensamento. Mas é uma coisa de louco. De fato, o Matheus de 2 anos atrás, eu hoje sentaria com ele e falaria, ó, a gente vai aprender bastante. Já dá uma coisa da mentoria para ele fazer. Já dá, meu, ó, faz isso daqui. Sabe aquele caso lá? Não, tem um caminho mais rápido que você aprende aqui, você aprendeu hoje. Então, a construção, ela é muito gostosa. A nossa profissão, ela nos dá um presente muito grande que é não se estagnar. O advogado, ele não consegue ficar estagnado. Se o advogado ele é estagnado, ele deixou de ser advogado. Porque a gente tem a sociedade que muda constantemente, a gente tem leis que mudam constantemente, a gente tem esferas de legislações que são muito grandes, então a gente lida com portaria, com norma, com lei municipal, lei estadual, lei federal, Constituição estadual. Então, a gente tem que sempre estar em movimento para aprender. Sem contar a lei da própria vara, né? Sem, depender, tem juiz contar, que... A lei da... Olha, vara nem tanto. Prefeitura. Nossa. Prefeitura e INSS, para mim, é um negócio de louco. Porque eles têm leis que você olha e fala... Aonde está isso? Aonde existe isso? É uma coisa de louco. Prefeitura e INSS, para mim... e costumes. Eu acho que eles devem ter um setor que eles olham e falam assim, vamos lá, como que a gente pode dificultar a vida do advogado? Vamos criar uma lei que a procuração tem que ter ponto de exclamação. Se não tiver ponto de exclamação, a gente não aceita aqui. Aí lá vai a gente. Mas por que tem que ter ponto de exclamação? Ah, tá na norma do INSS. Não, mas a legislação não diz isso. Mas a norma diz. Aí você fala, meu Deus do céu, lá vai a gente discutir de novo. Aí todo mundo já na fila olhando, sei lá, vai um advogado. Eita, todo mundo querendo resolver. Aí você olha, tem um olhando no relógio. Mas calma, gente, eu tô debatendo um direito que é nosso também. Então, toda essa parte aí engloba, de fato, a dificuldade da vida do advogado, né? Mas, como o doutor disse, se a gente para pensar, o aprendizado ele é constante. E graças a Deus que é constante. Sim. Graças a Deus que a gente consegue realmente nos usar como régua e pegar e falar, caramba, sabe a curva que o Dr. Danilo tanto fala no Prevcast? Caramba, eu já tô na curva, eu já não tô mais no ponto inicial, eu já tô subindo. E isso é muito, muito, muito bacana pra gente. É fantástico, cara, é fantástico você fazer esse comparativo com você e perceber sua evolução. E a advocacia, como você falou mesmo, né? Eu digo que é uma atividade, de certa forma, multidisciplinar. Porque você não pode ter só o olhar do advogado, né? Se você vai defender, sei lá, um caso de um... Você estava falando questão imobiliária. Muitas vezes você vai precisar entender alguma coisa ali de engenharia. Você está, por exemplo, dentro do previdenciário. Você precisa entender de parte médica, muitas vezes, né? Então, assim, cálculos, enfim. Então, você é provocado a ter conhecimentos para além do direito. Além disso, ainda tem que aprender sobre gestão, venda e marketing para poder criar um negócio próspero, né? No longo prazo. Então, o advogado ele é provocado a muita coisa. Não é só o direito. Eu particularmente, a gente tem a fama de ser arrogante. O advogado tem a fama de ser arrogante. Eu costumo falar que é o seguinte, não é arrogância, mas, de fato, olha o que o doutor falou. A gente tem que entender da nossa especialidade,
A gente tem que entender de gestão, de venda, de marketing. Ainda tem que ter uma noção da profissão de outrem. Como o doutor disse, no caso de previdenciário, o doutor tem que ter umas noções médicas para entender, para conseguir moldar para o seu cliente, para conseguir passar de fato um parecer mais assertivo para o seu cliente. No caso do imobiliário, por exemplo, esses dias eu peguei um memorial descritivo que eu peguei e falei, pode refazer. Tem um detalhe aqui que não vai passar, o juiz vai mandar refazer tudo. Então já refaz que a gente já conserta preventivamente. Se você não tem essa noção, a gente pena na prática. Na prática. Isso é experiência, não adianta. Isso daí, gente, você não vai aprender na faculdade. Isso é só a prática que dá. É só a experiência. É só assistir no Prevcast, que o doutor Danilo vai passar com seus convidados maravilhosos, esses insights pra gente conseguir acelerar a nossa curva de aprendizagem. Show. Falei bonito? Pô, bem, já virou aqui um divulgador do Prevcast. Matheus, deixa eu te perguntar, você falou uma coisa interessante, que você percebe uma distância já bem acentuada do Matheus de hoje para o Matheus de 2 anos atrás. E você até conversaria talvez com ele e daria algumas dicas. Cara, vamos fazer esse exercício aí, porque talvez existam aqueles Matheus de antes que ainda estão precisando ouvir conselhos que esse Matheus de hoje poderia dar. Então talvez alguém lá está ouvindo e esses insights eles podem ser enriquecedores. O que você lembra, assim, ou o que é claro para você de que já nesses anos de experiência aí você falou, cara, putz, isso aqui eu podia talvez ter começado antes, isso para mim foi uma virada de chave na minha carreira. Você tem alguns pontos assim que você consegue lembrar pra gente aqui? Eu tenho pontos muito práticos assim que hoje eu adquiro, que há um tempo atrás eu não fazia. Um exemplo prático e mínimo. Petições. Antigamente eu fazia aquelas petições gigantescas, com muita jurisprudência, com muita doutrina. Hoje eu aprendi a fazer uma petição mais humanizada, mais concisa, mais objetiva, mais ilustrativa para o julgador. Com Visual Law? Não utilizo ainda Visual Law. É uma petição mais clássica, mas mesmo assim eu já faço ela um pouco mais concisa. Por quê? Para que o julgador ele olhe os pontos que de fato eu quero. Ele tem que entender o seguinte, o que eu quero passar para ele, qual que é o meu ponto de vista, que já tem um precedente, que já tem uma doutrina, mas sem ficar uma coisa maçante. Porque aí eu aprendi a me colocar também no lugar de julgador. Você pensa, eu tenho 1000 casos para julgar, vou ver uma petição de 30 laudas, é também cansativo para ele. Eu tenho uma de 3, de 4, de 5, que falam a mesma coisa que as 30, sem tanta jurisprudência. Eu tenho 2 jurisprudências aqui, uma de São Paulo para mostrar que já julgaram aqui, igual outra de outro estado para mostrar que os tribunais estão em concordância, uma doutrininha, putz, essa doutrina foi meu professor, putz, legal. Então, esse é um ponto prático que eu tenho adquirido, que se eu pudesse falar para o Matheus lá atrás, eu ia falar, olha, enxuga um pouquinho. Você gasta menos tempo fazendo, você otimiza seu tempo, você consegue chegar no mesmo objetivo. Se você, até para despachar, às vezes eu ia despachar com aquele livrinho assim. Não, excelência, calma aí, eu vou achar aqui também. Não, hoje em dia tá aqui 2 folhas, tá vendo, excelência? Inclusive já tem um precedente aqui, tem uma jurisprudência do próprio Tribunal de São Paulo, tá aqui. Então, esse é um ponto prático que se eu pudesse sentar com o Matheus lá de trás, eu ia falar, olha, vou até ser um pouquinho informal aqui, indelicado, mas para você, juiz é preguiçoso. Ilustra para ele, desenha. Quanto mais desenhar, melhor. Coloque seta, sabe? Olha, juiz, é esse aqui o meu cliente. O que a gente está pedindo é ganhar. Facilita o seu trabalho, facilita o do juiz, até do cliente. Se o cliente for querer ver seu trabalho realmente, ele vai conseguir entender. Você não precisa ficar passando detalhes para o cliente do seu raciocínio jurídico, mas que ele consiga entender e falar, putz, olha que legal, meu advogado realmente conseguiu passar o que eu tinha pedido para ele. Aproxima você do cliente, aproxima você do judiciário, facilita, você otimiza seu tempo. O tempo que eu gastava para fazer
30 laudos de petições, hoje eu faço 5 petições. Então, são pontos práticos que realmente, que é a parte da curvinha. Você olha e fala, olha, eu comecei aqui e depois de adquirir conhecimento dessas trocas, eu realmente vi que era possível fazer uma petição menor, mais concisa, mais objetiva e atingir o mesmo objetivo. Vou testar. Testei, deu certo. Putz, que legal. Bacana. Que bacana. Você atribui isso talvez à insegurança inicial do começo de carreira, que você fala, cara, se eu não disser tudo o que eu preciso dizer, talvez o juiz não vai me entender. Você acha que tem essa insegurança no início e ela que faz escrever muito, talvez, essas petições mais rebuscadas? É a faculdade mesmo que direcionou e não explicou? O que você atribui a essa... Doutor, eu acho que assim, é um conjunto. A insegurança de você... Só antes da gente falar especificamente, um outro ponto que é importante. Você aprende a usar as armas que você tem nos momentos certos. Você não precisa metralhar de uma vez. Então, eu vou começar a me iniciar com isso aqui. Aí vai vir uma réplica. Vou juntar mais isso aqui. E se eu perder, eu vou ter que apelar. Aí eu vou apelar com isso aqui. Eu não preciso metralhar tudo. Aí entra a insegurança do advogado. Eu preciso digitar, eu preciso mostrar que eu sei, eu sou um advogado novo. A questão do preconceito também, de você olhar e falar, tá, o juiz vai ver uma OAB nova, no meu caso, eu sou OAB 500 mil, sou após os 500 mil. O juiz vai ver e falar, advogado novo, tenho que mostrar que eu sei. Então é a segurança, é a falta de preparo, que esse tipo de troca a gente não tem na faculdade. A gente não tem, de fato, um professor que olha e fala assim, gente, sejam mais práticos. Muito pelo contrário, tá? O que eu sinto dos professores que eu tive eram professores que se vendiam como super-heróis, aqueles advogados Harvey. Não, porque eu chego, eu faço, eu aconteço. Então, a gente precisa realmente, dar uma segurada. Às vezes, você vai despachar, chega com carinha de cachorro pidão, chega com cara de triste pro juiz, sabe? A insegurança, a falta desse preparo, esse conjunto realmente faz com que a gente queira fazer tudo apressado, sabe? Queira gastar todas as armas que você tem, queira escrever mais, tudo mais. Então, às vezes é melhor ir com mais calma. Eu falo muito, né, no escritório, que é ser estratégico, né? O que você falou é interessante, poucos advogados entendem isso. Às vezes eles queimam o cartucho no momento errado. Cara, isso acontece aos montes. No trabalhista, por exemplo, eu faço muito processo trabalhista. No escritório a gente faz trabalhista previdenciário, né? E principalmente no trabalho. No previdenciário eu não sei se eu sinto tanto isso. Acho que o previdenciário ele é uma... Embora judicial, é uma atividade que é uma advocacia mais em tese administrativa, mais de cumprimento de requisitos. Eu acho que a trabalhista, por exemplo, ela tem muito mais estratégia, não que não tenha no previdenciário, mas se realmente tem um advogado do outro lado ali que ele está buscando interesses e esse cara ele pode fazer coisas que você não tem noção. Trazer uma testemunha que você não imaginava, trazer um argumento que você não imaginava. Então tem essa diferença. É mais previsível no previdenciário, no trabalhista nem tanto. E aí você tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Aí eu falo pro pessoal, cara, a gente também precisa ser estratégico. Eu não dou todas as informações. Eu não sei se o outro lado vai falar sobre isso, então eu não vou falar sobre isso. Se ele falar, eu abordo esse assunto. Eu abordo em réplica porque eu vou ter oportunidade de falar. É o que você diz. Ou deixo para discutir isso em recurso. Mas não vou trazer esse argumento aqui agora, porque eu já começo uma discussão que eu nem precisava entrar. Exatamente. Eu nem sei se o advogado do outro lado ia olhar isso daí. Exatamente. Iniciar uma discussão que às vezes não vai nem favorecer o seu cliente. Uhum. Iniciar uma discussão que às vezes pode vir a ser prejudicial para o seu cliente. Então, realmente, a gente tem que ter essa estratégia. O que me fascina no direito é justamente essa estratégia processual. É você pegar e falar, calma, tem essa demanda, eu vou começar por aqui, esse ponto eu tenho que dar uma segurada, e vou torcer para ele também não tocar nesse ponto, porque senão ele vai quebrar minha perna aqui, mas eu consigo reverter aqui. Isso tudo é muito importante. Eu vou compartilhar com você aqui, Matheus, só para tornar mais factível isso que a gente está falando. Um exemplo prático de algo que eu trabalho no meu escritório e eu vejo advogados não fazerem. Vamos imaginar que me procura um cliente dizendo, sei lá, que teve uma discussão na empresa e ele foi mandado embora por justa causa.
Então, para quem faz trabalhista, talvez vai entender como é que funciona isso. Então, o trabalhador, ele discutiu, sei lá, às vezes teve até vias de fato, agressão, e aí ele foi mandado embora por justa causa. Eu decidi fazer esse processo e defender esse trabalhador. Pensando em estratégia, como é que funciona na minha cabeça? Como é que eu oriento o meu time? De quem é o ônus da prova? No caso de uma justa causa, da empresa. É a empresa quem tem que provar que ela cumpriu o que está previsto no 482 da CLT, que é o que fala de justa causa. O trabalhador, via de regra, o contrato ele tem que ser contínuo, em tese. Ele tem que ser contínuo. Se houve uma quebra ali, um motivo para a empresa tirar o empregado de lá, então ela tem que provar que ele causou esse motivo. É ônus da prova da empresa. Tem advogados, muitas vezes, e talvez alguém de casa possa estar fazendo isso, eu recomendo que não faça. O trabalhador estava no trabalho, ele não agrediu, foi ofendido por fulano lhe desferiu um soco, ele se defendeu e apenas se defendeu e agrediu. Não, eu não conto fato. Eu não preciso contar história, quem tem que contar é a empresa. Eu digo apenas que o meu funcionário, o meu cliente foi mandado embora por justa causa e não cometeu nenhuma das condutas previstas no 482 da CLT, que ele não cometeu nenhuma conduta que justifique uma justa causa. Agora é a empresa quem tem que provar. Os argumentos que justificam essa tomada de decisão, quem tem que trazer é ela. Eu não sei o que ela vai dizer. Aí você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu não trago fatos aqui que começa uma história que eu não preciso trazer. Não, eu me protejo e deixo a empresa. Ela que traga os argumentos dela. Eu apenas preciso negar que houve alguma conduta que esteja ligada ao 482 da CLT. E olha que legal que o doutor está trazendo aqui. De fato, doutor, é uma visão muito, muito bacana essa. Porque é o seguinte, o ônus da prova é da empresa. A empresa que tem que entrar nos fatos, falar, não, mas ele deferiu o soco. E é muitas vezes mais fácil você defender de acusações do que você tentar ilustrar para o juiz o que pode ter acontecido. Exato. Entendeu? Então, às vezes, olha, o meu cliente foi demitido e não estava previsto em lei. Não, mas ele foi demitido porque ele desferiu um soco. Não, calma aí, ele se defendeu, é diferente. Olha a diferença realmente do que você tentar numa inicial, que pode até se embolar, ficar meio confuso. Não, porque o fulano, o Chiquinho veio e ofendeu, aí ele levantou, aí o cara empurrou ele voltou e empurrou mais forte. Olha o desgaste que você tem, o desgaste profissional, olha a confusão que você pode causar e, assim, pode até vir atrapalhar o julgamento, o objetivo do seu cliente, o seu objetivo você fica vulnerável no processo. Fica vulnerável. Porque aí, às vezes, em uma frase, ainda mais se você pega um advogado experiente, um advogado macetoso, às vezes em uma frase ele quebra a sua inicial. Aí você fala, não, calma, não... doutor, quem que foi que deu o soco primeiro? Aí, putz, quem que foi? Foi meu cliente, não foi? Não, mas eu tenho testemunha aqui. Meu funcionário da minha empresa, ele tá atestando aqui, ele é testemunha de que o seu cliente que deu o primeiro soco. Calma, não foi assim. Foi assim, sabe? Você fica perdido. Então, de fato, são estratégias que a gente vai adquirindo ao longo da experiência. E, de novo, eu sei que eu posso ser repetitivo, mas assim, canais como esse vão trazer esses conhecimentos que, como o doutor disse, pós-graduação não dá, faculdade não dá. São essas nuances práticas que a gente, de fato, tem que pegar. Olha que bacana a oportunidade que nós estamos dando para quem está em casa assistindo a gente, de parar e refletir e falar, caramba, eu gastei todas as minhas armas, e agora numa réplica? A minha réplica vai ser reitera inicial, e agora? Então a gente tem que realmente aprender a provocar armado para uma réplica. Ainda mais quando você tem, quando você está pela parte autora, né? No caso trabalhista pelo reclamante. Em compensação, quando você está na parte reclamada, você tem que entender pegar e falar, é nesse ponto aqui que eu vou atacar. É nesse ponto. É essa jogada errada que o advogado teve que eu vou em cima dela. Exato. Eu vou em cima dela. Então, essas questões práticas, assim, essas questões bacanas de estratégia são muito importantes. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de venda, a gente fala de marketing, não é apenas para você angariar mais clientes, angariar mais honorários. Não.
É para você aprender a trabalhar os clientes que você já tem. É para você aprender a mostrar resultados para os clientes que você já tem. Para que esses clientes possam trazer novos clientes também, porque faz parte da venda você fazer um bom trabalho e esse cliente te indicar. É uma das estratégias de venda também. Então, realmente é muito importante. Essa troca que a gente tem, esse aprendizado que a gente tem, é muito enriquecedor. Seja para mim, seja para o doutor, seja para quem está em casa nos assistindo. É uma troca, é uma troca. Você falou de uma coisa interessante, eu lembrei de outro caso. Você falou que é mais fácil defender. Né? Esse foi o termo que você usou, é mais fácil defender do que de repente você já tentar mostrar que você é inocente no início, né? Deixa o outro acusar e você apenas vê quais são os pontos de acusação e defende. E é exatamente dessa forma. Teve uma audiência, né, que era uma justa causa e fiz dessa forma, eu não conto fato, fato quem conta é quem tem que contar, que é a empresa, e a empresa contou o fato. Mandou embora por causa disso e daquilo. Show de bola. O ônus da prova é da empresa. Eu não preciso provar que eu sou inocente. Eu preciso apenas provar que o outro... Na verdade, eu preciso enfraquecer, impedir que o outro lado prove o que ele precisa provar. É estratégico. Sim. É estratégico. Legal. Aí eu tô na audiência, a empresa mandou embora por justa causa. Vamos ouvir o preposto? Vamos ouvir o preposto. Perguntei o preposto da empresa. Quem que mandou ele embora? Então eu vou perguntar todos os fatos, né? Para pegar inicial, conflitar com o discurso do preposto, conflitar com o discurso da testemunha, que a testemunha ia provar o que a empresa está dizendo. Aí fiz várias perguntas pro preposto, perguntei pro preposto, quem que mandou ele embora? Eu que mandei embora. Legal. Quem mandou embora onde? Não, a gente estava na sala lá, tal. Quem que estava na sala? Não, estava eu e ele. Eu falei, ótimo, já não tem testemunha de quando mandou embora e quando aconteceu o problema ali que estava se discutindo. Falei, maravilha. Falei, já não tem testemunha mais para matar. Aí eu fui ouvir a testemunha. Eu perguntei para a testemunha a mesma coisa. Por que ele foi mandado embora? Por causa disso. Quem que mandou embora? A testemunha, eu. Quer dizer, o preposto tinha dito eu. A testemunha disse eu. Cara, esse processo... Todo mundo mandou ele embora. Todo mundo mandou ele embora, entende? Então, assim, a simples confusão que a partir de perguntas eu consegui causar naquele processo, cara, já deu um problema danado. A testemunha tomou multa por litigância de má fé. Cara, deu muito ruim para a empresa naquele processo. Então, Olha que isso. bacana que o doutor está falando. Além dessa parte processual, a gente aprende novos institutos. A litigância de má fé, por exemplo. É o tipo de coisa que o doutor... Com muita serenidade, com estratégia, fez a pergunta, identificou, excelência, eu não preciso falar nada, você não precisa falar nada. Você joga no erro do adversário, né? Então, realmente, o doutor está falando num ponto, também me lembrou um caso. A gente tem um caso criminal no nosso escritório que aconteceu. O cliente chegou, não, mas eu não fiz... Calma, deixa eu analisar o processo, deixa eu ver o que o Estado está falando, porque no meu caso, o adversário é o Estado. Tal. Não preciso falar nada, eu não vou me atentar aos fatos. Eu vou me atentar à parte processual. Por que eu vou me atentar à parte processual? Porque o Estado deixou de cumprir os requisitos para poder te condenar. Então, não vai me interessar se ocorreu da forma que você está falando, se ocorreu da forma que a vítima está falando. Não. A questão é processual aqui. E é uma das estratégias. Compensa eu entrar na questão de mérito? Compensa na questão processual? No meu caso foi Estado. Não tem prova de materialidade do crime que você está falando que ele cometeu. E, até onde a gente saiba, todos são inocentes aos olhos da lei. Até que se prove o contrário. O dever de provar é seu. Você não provou. Sinto muito. É isso. A pretensão punitiva é sua, não minha. E isso eu aprendi vendo um vídeo de um advogado, eu não me recordo o nome dele, que ele pegou... Foi um vídeo assim que me deu uma mudança de chave muito grande, nesse sentido que nós estamos falando. Ele pegou e falou o seguinte, ele estava numa palestra e ele diz, muito se fala do advogado criminal. Você não tem dó de trabalhar para bandido, alguma coisa assim? Ele pega e fala, gente, no meu caso, o meu embate é contra o Estado, que tem a pretensão punitiva, e que tem todos os meios possíveis de comprovar o que eles alegam. Se ocorre um crime aqui, eu, como advogado, mandar uma notificação para o estúdio, olha, eu queria as câmeras daqui, o pessoal rasga. Se um delegado manda um ofício, no outro dia tá. O Estado tem todos os meios possíveis de comprovar. Se ele não comprovou, se ele não cumpriu o papel dele, não é o problema, não é do advogado. O problema é do Estado que não fez o papel dele. A gente só tem que olhar, observar e entender
se foi feito um bom trabalho, se não foi feito um bom trabalho, quais são as falhas do processo, apontar é isso. O resto é o juiz quem vai fazer, ele quem vai julgar. A nossa função é só pegar as falhas e apontar. Se o Estado não desempenhou o papel punitivo dele, azar do Estado. Nesse momento, doutor, eu peguei e falei, meu Deus, sabe quando vira uma chave? Peguei e falei, realmente, tá certo, eu não preciso realmente ficar me desgastando em todos os processos. Eu preciso falar os fatos, eu preciso mostrar para o juiz, eu preciso que o juiz esteja lá dentro, vivendo a situação. Não. De quem que é o ônus da prova? É meu? Ok, aí sim eu vou fazer uma estratégia. Não é meu? Deixa os caras. Se os caras não fizerem o papel deles, eu atingi meu objetivo. E é uma estratégia. E é uma estratégia boa, inclusive. Sim, eu acho que o ônus da prova, ele é a percepção, conhecimento, domínio do ônus da prova, é a maior ferramenta que o advogado pode ter. Eu acho que se eu for ensinar alguma coisa para alguém, entenda o ônus da prova. Porque processo é isso, é o ônus da prova. O que eu preciso provar, eu me descabelo para provar. O que eu não preciso, eu não preciso. Eu vou apenas impedir que aquele que quer provar contra mim prove. Exatamente. E essa é uma estratégia que realmente é muito importante. É o tipo de coisa que faz com que você ganhe causas, que faz com que você consiga angariar novos clientes, que faz com que você consiga manter os seus clientes, que faz com que você consiga mudar de ser um advogado iniciante para um advogado de sucesso. Essas questões como ônus da prova, como conhecimento, artimanhas no processo, às vezes retardar, às vezes adiantar o ato processual, esse tipo de coisa realmente é muito importante. E é onde que a gente vai aprender? Em gestão. Boa. Já que você tocou em gestão, vamos falar um pouco dessas dores que são os advogados hoje, Matheus, gestão, venda e marketing, tentar correlacionar um pouco com os seus desafios de hoje. Você já trouxe aqui que está iniciando, então muito provavelmente deve estar enfrentando alguns desafios, está dentro ali da sua curva de aprendizado, desenvolvendo conhecimento, acertando, errando em alguns pontos, assim como todos nós, no meu caso não é diferente, acerto e erro todos os dias. Quais têm sido os seus desafios? Vamos começar a falar aqui sobre, por exemplo, prospecção de clientes. Você tem enfrentado desafios para a prospecção de clientes? Como tem sido isso para você? Tenho enfrentado desafios, como acredito que a maioria dos meus colegas tem enfrentado. E, doutor, eu tenho visto 2 principais desafios, tá? O primeiro desafio é a mudança de como prospectar clientes. Então, antigamente, meu pai era do tempo de mandar carta assinada de aniversário para o cliente. Hoje, a gente já tem rede social. Então, a forma de você abordar o cliente mudou. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu sinto muita dificuldade, que talvez você que esteja em casa passe também. O tipo do cliente. Por exemplo, meus clientes, a maioria da minha carteira, eles são da classe D, C e D. Tá, agora eu quero angariar um cliente da classe B, classe A. Como é que eu faço? Quais são as estratégias? São formas diferentes de você abordar, são formas diferentes de você falar, são formas diferentes de você atender. Então, acho que as minhas principais dificuldades hoje são essas. A mudança da forma de você conseguir o contato com o cliente, o inicial, principalmente, e o segundo é o que fazer para mudar a classe dos clientes, sabe? Mudar ou conseguir ampliar os meus clientes, não ficar tão nichado. Legal, bacana. Esse é um desafio grande aí dos advogados. Você já tem uma clareza de como você soluciona esses problemas? Como que você vai solucionar? Você já está seguindo algum caminho ou ainda... Ainda não. Ainda não. Legal, bacana. Eu vim aqui para trazer essa pergunta para o doutor, aproveitando a pergunta que eu sei que você de casa queria fazer. Como é que a gente ganha mais honorários? Eu vim aqui, o pessoal do Prevcast aqui falou, doutor, pergunta isso para ele. Pode deixar, legal, vou representar todo mundo aqui. Boa, cara, bacana. Se eu puder ajudar, esse é meu papel aqui, esse é meu papel. Eu penso, cara, assim, né? Eu aprendi no início, eu comecei a fazer uma advocacia no início,
que tinham um misto de esperar clientes, mas também de atacar e buscar clientes. E as estratégias de buscar clientes foram as que realmente me deram mais resultado. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Que primeiro é ação antes de expectativa. Você falou de abrir um escritório, mesa bonitona, tal, e aí, cadê o cliente? Você esperar esse cliente, que é o que a maioria dos advogados fazem, né? Então monta um escritório num lugar estratégico e espera virem clientes. Esse tipo de advocacia, ela demora demais para dar resultado, porque você precisa ficar conhecido, você precisa desse boca a boca, e esperar ser passivo é um erro muito grande. Então eu penso que o advogado tem que ser ativo. E ser ativo, existem várias estratégias. Uma delas é utilizar o marketing como ferramenta para prospecção. Você falou do cliente classe CD, né? Muitos dos meus clientes também, classe C, D e E. Muitos deles, classe C, D e E. E aí você quer migrar para classe A e B. Tem uma coisa que o marketing utiliza já há muito tempo que chama branding. Branding é gestão de marca. Gestão de marca. O que o advogado precisa entender dentro da linha do marketing é sobre o branding e sobre a gestão da sua marca advogado. Por exemplo, Danilo, eu decidi escolher o slogan Advocacia Defensora do Trabalhador Brasileiro. Eu agora no TikTok passei a fazer alguns conteúdos onde eu bato no empregador, mas eu não chamo de empregador, eu chamo de patrão. Toda aquela comunicação é uma comunicação muito agressiva, mas estratégica, porque eu conecto com a comunicação que existe dentro da cabeça do meu cliente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando uma estratégia de marketing, gerindo o meu branding, mostrando que eu sou defensor do trabalhador brasileiro. Um cara que é muito claro da gente entender isso é o Celso Russomano. Quando fala de Celso Russomano, na hora, ele não é criminalista, ele não é tributário, ele é consumidor. É muito claro isso. O branding é essa percepção de quem é você. Quando você me pergunta aqui, eu estou com classe C e D e eu quero classe A e B, o que eu preciso fazer? Mudar a comunicação. Então, é tudo no campo da comunicação. Que tipo de soluções eu ofereço? Para mim, de verdade, se tiver uma reunião hoje com um cliente que a gente precisa atender, vai eu que tenho 19 anos e você que tem 2 anos, quem tem mais chance de fechar? É quem tem mais tempo? É quem tem mais experiência? Não. É quem consegue conectar com a dor do cliente. Se a sua comunicação conectar com a dor do cliente, com o problema real que ele tem, então, sei lá, ele é um empregador e ele está sofrendo ações trabalhistas. Quem conseguir demonstrar para ele de uma maneira mais clara que soluciona as principais dores dele, vai conseguir mais resultado. Então, chego eu lá e falo assim, eu sou Danilo, há 19 anos eu atuo no direito previdenciário e trabalhista, tenho 50 colaboradores, 7 escritórios e tenho muita experiência, então posso ajudar a sua empresa. Ele vai olhar de uma forma, chega você lá e fala, tudo bem, seu problema está ligado os seus contratos, eles hoje apresentam certa fragilidade e eu consigo construir um contrato que vai permitir que esses colaboradores que você contrata como autônomo evitem ter processos trabalhistas com você. Eu vou trabalhar todo um compliance 360 na sua empresa, em que eu vou blindar ela de forma que evite que você tenha demandas trabalhistas, e aí você começa a trabalhar discursos que soam muito melhor, é muito mais sobre ele, entende? Eu trabalhei um discurso muito mais sobre mim, eu tenho escritórios, eu tenho isso e tenho aquilo. Você trabalha um discurso muito mais sobre ele, e o que você pode proteger ele. Cara, é muito provável que ele contrate você e não contrate toda a minha experiência. O que eu quero trazer aqui de reflexão é que não é o quanto você é ou não experiente, mas o quanto você consegue comunicar com aquilo que está passando na cabeça do cliente, mais do que isso, com as suas dores e os seus desejos. Quando você comunica com a dor e desejo desse público, você conecta com ele. Voltando ao TikTok, eu conecto com a dor do meu cliente, que é o patrão, que é o inimigo comum de novo, é o patrão que é o carrasco, que assedia, que não paga direitos, que desrespeita, Então, quando eu comunico dessa forma, eu conecto muito. Se eu quero conversar, por exemplo, com um grande empresário que está com medo, por exemplo, de perder a fortuna dele num divórcio,
Eu vou trabalhar, de repente, no meu discurso, uma holding familiar ou uma holding em que ele vai proteger o patrimônio dele e num eventual divórcio ele não vai ter problema, sei lá, aqui em relação a essa questão, entende? Sim. Então é muito mais sobre as soluções que de fato eu entrego para ele e a minha comunicação tem que estar alinhada aos seus valores. Você até falou disso, mais ou menos disso aqui no início, mas eu penso que é muito isso. Então é prospecção ativa e com uma comunicação alinhada aos interesses do cliente. Eu acho que ouvindo o que o doutor está falando aqui, o que me serve de maior lição é entender que a experiência é importante, mas na hora da venda, realmente, você tem que falar da dor do cliente. Sim. Você tem que, de fato, se conectar com o cliente e ser mais sobre ele do que sobre você. Não adianta, de fato, como realmente o doutor usou no exemplo aqui, eu tenho anos, eu tenho escritório, eu tenho uma equipe, eu tenho. Ok, quando você chega e fala, você já percebeu que sua empresa tem essa fragilidade? Uhum. Eu sei como blindar. Isso. Putz, realmente, não adianta só, como vai dizer, é um direito também preventivo. Uhum. É preventivo, você vai atacar, ele não quer só resolver os que ele tem, ele não quer processo. Quer evitar o próximo. Exato. Então eu acho que realmente isso é muito bacana, assim, de se aprender. Você conecta, você falou tudo, cara, exatamente isso, ele não quer processo, eu tô aqui, eu posso defender todos os seus processos, ele não, ele quer evitar, ele quer ter paz, né, uma das coisas, às vezes quando eu vou falar com empregadores, é muito sobre isso, né, eu falo, você é um grande empresário, cara, e você tem energia, porque ele sabe que ele tem energia, cara, você tem energia para prospectar clientes aí na sua área, para desenvolver um comercial forte, cara, deixa o jurídico comigo, eu vou blindar o negócio e vou resolver de uma forma que você não vai ter problema e nem se preocupar com isso. Sua energia vai ser gasta com que você é potente. Aí o cara se sente poderoso. Quem ele contrata? O doutor falou uma coisa que é fundamental. Utilize sua energia no que você é bom. É isso. Ganhe dinheiro. O resto, você não vai precisar gastar energia. Tenho mais uma audiência trabalhista hoje. Mais uma, é a quarta da semana. Não, não, porque a gente vai conseguir blindar. E realmente... Eu tô quase contratando o doutor aqui, gente. Tô quase contratando. Eu uso nesse curso, né, o slogan, na vida no geral agora, o slogan de que é sobre vendas, né? É entender sobre vendas. Existem várias nuances, né? O pessoal tá falando assim, tem que fazer tráfego pago na internet para atrair mais cliente. Bobagem. Você pode fazer. Você pode, e é sim uma estratégia interessante, mas cara, se você não tiver dinheiro para fazer isso, e é trabalhoso, e é complexo, é difícil fazer isso, você tem um monte de outras possibilidades, cara. Se você tiver 10 clientes, você tem possibilidade de ter 20 rápido. Olha que legal que o doutor tá falando aqui, porque é o seguinte, doutor, o que eu tenho percebido? Tá uma percepção pessoal minha. Quando a gente fala de vendas, ou de marketing pro direito, o que eu tenho visto é que os advogados, nossos colegas, têm feito o seguinte, cards bonitos no Canva e patrocinado de uma forma desenfreada na internet. Porque, de fato, você patrocinar, você colocar dinheiro em plataformas, não é tão simples, é um negócio complicado, você tem que entender, ou você tem que contratar alguém que entenda para poder fazer, porque senão você só vai colocar dinheiro para ter visualizações e não necessariamente isso vai reverter em cliente para você. Uhum. Ou talvez reverta, sei lá, o mínimo possível. Então, eu acho bacana o doutor tocar nesse ponto, porque é realmente muito importante você entender o seguinte, você não precisa necessariamente ganhar dinheiro, gastar dinheiro, aliás, você não precisa necessariamente entrar naquilo que todo mundo faz sempre. Você tem outras estratégias mais baratas que você consegue atingir resultados bacanas também. E, obviamente, que conforme você vai evoluindo, você tem que ir evoluindo também essa gestão de vendas, essa gestão de marketing, para conseguir cada vez mais. É um ciclo. Você não pode fazer uma coisa e interromper esse ponto que você está fazendo. Realmente é muito bacana isso que o doutor falou. Lembra, uma outra dica pro pessoal, lembra que você falou, a gente falou aqui sobre a gestão da ansiedade do cliente, né? E que eu falei de expectativa e realidade, né? E que você precisa se mostrar combativo. Uma das formas de você se mostrar combativo, trabalhar expectativa e realidade, prospectar novos clientes e gerir a ansiedade, tudo num pacote só, é você pegar o seu telefone, ligar para o cliente e falar, e aí, seu João, tudo bem? O processo dele não tem nada acontecendo, tá, sei lá, 6 meses parado lá no tribunal. E ele não tá te ligando, não tá te enchendo o saco, mas liga para ele, fala, tudo bem, seu João? Tudo bem, seu João,
Tô ligando pro senhor para falar que o seu processo está lá no fórum, dei uma olhadinha agora, venho acompanhando a semana inteira, tenho cobrado lá andamento, o estado tá difícil, cara, o nosso governo realmente, o governo, o estado, enfim, tem dificultado bastante o trabalho, mas eu sou o seu defensor aqui, tô lutando pelo senhor. Então tô te ligando mais para te dar um apoio, tá? Não te deixar aí achando que a coisa não tá acontecendo. Bacana, o senhor tem alguma dúvida? Ah, doutor, tenho essa, aquela, ou não tenho. Obrigado pelo retorno. Show, bom, esse cliente já conectou com você. Queria aproveitar e dizer pro senhor que o nosso escritório também atua, né? Embora eu tô fazendo trabalhista do senhor, mas também atua na área previdenciária. Eu faço auxílio-doença, faço pensão, tenho uma equipe forte aqui que pode te ajudar. Então, se o senhor lembrar de alguém aí na sua família, lembra de alguém que tem problema de doença, que não está conseguindo benefício do INSS, alguém idoso que está precisando aposentar, eu consigo ajudar aqui, tá, seu João? Tem uma equipe forte e tal, quer dizer, você já muda a comunicação para trabalhar uma prospecção, mostrando os serviços que você faz e falando para o cliente, porque é uma percepção equivocada de que o cliente sabe tudo que você faz e não sabe. Ele não sabe, ele entregou um caso para você, mas não sabe se você faz outros. Mostra isso para ele, começa a despertar na cabeça dele possibilidades. Caramba, alguém doente. Caramba, alguém que morreu, benefício do INSS. Caramba, alguém idoso que pode conseguir uma aposentadoria. Caramba, alguém que foi preso. Caramba, uma empresa que pode... Entende? E aí você começa a gerar possibilidades, ele começa a gerar trilhas neurais na cabeça dele, fazendo conexões com pessoas que talvez ele conheça e fala, poxa, o João estava falando comigo disso no churrasco. Vou te indicar ele. Ou mesmo que ele não lembre. Às vezes ele vai num churrasco naquela semana E vai indicar. Ah, mas sabe o que tá acontecendo, João? Meu, tive um problema aqui. Putz, você não sabe, eu falei com o meu advogado essa semana e ele falou que vai fazer esse caso. É isso aí. Realmente é um... E a parte boa é que você sana a ansiedade do cliente, você se adianta a uma ligação talvez com insatisfação, porque se o cliente te ligar para cobrar, já é uma ligação de insatisfação, que você vai ter que comprovar para ele que um trabalho está sendo feito. Você adianta, pega ele de surpresa, surpreende ele pelo lado positivo. Putz, que legal, meu advogado do nada me ligou só pra falar do meu processo que tá, putz, bacana, hein? Esse me dá atenção. Todo mundo fala que advogado não dá atenção. Esse O meu me dá atenção. Antes de eu cobrar. O advogado que tá no começo de carreira, uma das coisas que ele tem é mais tempo, né? Se ele tem menos clientes, geralmente ele vai ter mais tempo. É possível que tenha mais tempo. Eu, por exemplo, dificilmente consigo ligar para todos os meus clientes hoje para fazer essa negociação. Então eu crio times para isso. A gente chama de CS, né? Customer Service. O mercado já trabalha isso há muito tempo, né? O mercado já trabalha isso há bastante tempo. Nós, advogados, que não conhecemos ferramentas de gestão, venda e marketing, e eu tento trazer essas ferramentas para aplicar na advocacia e mostrar para os advogados. Isso é uma estratégia utilizada já há muito tempo, né? Você tem alguém ali que vai fazer o seu acompanhamento nesse processo em que ele vai passar com você, nesse processo de tempo, digo. Entende? E aí vai fazer ali um atendimento mais qualificado. Cara, todo mundo gosta de se sentir privilegiado. O que o Itaú tem, o Personalité, o que o Bradesco tem, o Prime, o que o Santander lá tem, né? O Van Gogh, se não me engano. Então, assim, todos eles vão criando algumas produtos personalizados que isso é gatilho mental puro, que desperta um gatilho de exclusividade. Quando o cliente se sente e quando ele experimenta essa exclusividade, ele fala, caramba, ele me ligou, me falou pelo nome, sabe do meu caso, me explicou detalhes e ainda se colocou à disposição a ajudar meus amigos e minha família. Porra, esse advogado é bom, cara, eu quero ele. Eu não vou esquecer dele. É verdade. Mas é a gente, às vezes, mas os advogados em geral que deixam, às vezes, o cliente esquecer dele. E, doutor, o que eu acho bacana é que é aquele tal negócio, é essa troca realmente. É que o doutor tá falando um ponto, uma estratégia extremamente fundamental, que eu já tô pensando aqui na lista de clientes que eu vou ter que ligar saindo daqui, que realmente vai me custar pouquíssimo tempo E vai gerar muito resultado. Dinheiro. Nenhum, zero. Zero dinheiro. E vai colocar mais dinheiro no seu bolso. E vai colocar mais dinheiro no meu bolso. Pô, já valeu o podcast. Você que tá aí em casa, manda aí, me convida. Só corre o risco da gente sair contratando ele, tá? Só fiquem atentos a isso, que não é fácil. Mas realmente é a troca, doutor. São essas realmente estratégias, que é o que a gente tava falando. São essas mentorias, são essas trocas de canais. A gente volta lá no começo, da importância de canais como esse. Olha o insight que o doutor passou aqui. Liga. Simples. Liga. Não tem... É um negócio simples. O que mais tem agora é tempo... E não é possível, assim. Você não consegue parar um minutinho... um minutinho não, uns 10, 20 minutinhos...
Seu João, tudo bem? Doutor Matheus aqui, tô ligando pra falar do seu processo. Meu, tô indo aqui, já tá. Dá uma olhada, velho. É muito louco. É muito louco, porque é um negócio simples que a gente realmente não faz. E eu vou te falar, Matheus, ó, assim como essa, cara, é que eu não vou lembrar de todas aqui agora, mas eu coloquei várias, eu compilei, né, e coloquei várias dicas como essa nesse curso. Xandão gravou comigo. Xandão, pra quem não sabe, aqui é o nosso diretor de gravação, e ele gravou esse curso pra mim, então já tá gravado, pronto, prestes a sair. E aí o Xandão ficava assim, caramba, que legal, cara, isso aí. Porra, que bacana. O Xandão pegou várias dicas, não foi, Xandão? Eu vou comprar o curso também. O Xandão já tem o curso. O Xandão, vou virar estagiário, porque se for pra gravar e aprender assim, Xandão, eu te ajudo também, não? Realmente é... Ele ainda ganha, né? Ele falou pra mim, cara, como meu trabalho... O Xandão falou assim, cara, como o meu trabalho é legal, né? Eu ainda ganho pra fazer isso. Tá vendo só? Realmente, o Xandão, como que a gente brinca que nem o meme, tá em 2050, gente, tá vendo? Muito legal. Cara, fazer agora, levar um pouco o nosso papo rapidamente aqui para inteligência artificial. Você é um jovem advogado e você já veio num momento em que... Porque, assim, muitos advogados começam a olhar para a inteligência artificial agora e falam, caramba, e aí? Putz, a gente vai emborrecer, a gente vai... Vai acabar a advocacia. Só que, como que eu analiso... até fiz um podcast uma sexta-feira aqui que a gente estava falando sobre isso. Pô, teve uma época que a gente escrevia no papel, depois veio a máquina de escrever, depois veio o computador. E o progresso, ele é inevitável. Ele é igual o Thanos, né? A gente falou do Thanos aqui. Então, ele é inevitável. E a nova geração, ela vai tomar conta. Sempre foi assim, né? Então, teve a geração anterior, aí tem a minha geração hoje, que é uma das... a geração que talvez está mais ativa no mercado, e aí tem a geração nova agora, né? A geração do jovem advogado que vai tomar conta também, vai tomar conta. Como é que vocês têm enxergado essa inteligência artificial vindo para a advocacia ou vindo para o mercado jurídico? Como que está essa percepção de vocês, Matheus? Doutor, para falar dessa questão, eu vou fazer até um link com o que a gente está falando de gestão, venda e marketing, tá? Porque é o seguinte, a gente tem uma advocacia que mudou, um sistema judiciário que em pouco menos de 10 anos, 9 anos e pouco, mudou muito, 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 muito. A gente tá falando de processo digital que foi implantado há 10 anos. E hoje nós já temos inteligência artificial. E a gente debatendo como é que a inteligência artificial vai influenciar no nosso trabalho hoje. Quando a gente está falando de inteligência artificial, é importante que você que está em casa saiba. O advogado que não se adaptar à inteligência artificial vai ficar para trás. Vai ser ultrapassado. É a mesma coisa que a gente falar que um advogado não peticiona eletronicamente. Não tem mais como, não tem mais espaço para um advogado que não se adapte a novas tecnologias. Não tem como, doutor. A questão da nossa profissão é a seguinte. Eu acredito que vai ter espaço para o advogado, tá? Com a inteligência artificial. A inteligência artificial está vindo aí para ser uma auxiliadora na nossa prestação de serviço, não para ser uma inimiga. Quem realmente começar antes vai sair na frente. Quem dominar a inteligência artificial vai ter um ponto de qualidade muito maior do que os demais. E isso é fundamental, a gente começar a trabalhar essa questão de inteligência artificial. Hoje, no direito, nós estamos ainda numa situação muito nebulosa para com a inteligência artificial. Nós temos no direito digital umas questões muito, muito novas e ainda sem uma regulamentação, sem normas específicas. Questão de rede social. Há pouco tempo agora saiu a norma da OAB referente ao marketing. É tudo tão novo que a gente ainda não está sabendo lidar. Inteligência artificial, ela é muito importante, só tomem muito cuidado, porque assim, a inteligência artificial, ela tem condições de fazer com que o advogado emburreça.
se ele permitir que a inteligência artificial faça o serviço dele. Faz petição, uma contestação no alimentos assim. Faz uma reclamação trabalhista assim. Não, você tem que utilizar a inteligência artificial para você poder aplicar o seu conhecimento e não deixar com que ela faça o seu trabalho, tá? Então, progresso é inevitável. De fato, Thanos é inevitável. Ele vai vir. Tem muita coisa por vir ainda. Muita coisa. Eu sugiro que você que está em casa comece a entender a inteligência artificial. Comece a entender o que o ChatGPT faz, o que o Bard faz, qualquer outra inteligência artificial, para que você possa estar apto a advogar daqui para frente. Infelizmente, ou felizmente, eu acredito que felizmente, porque é uma tecnologia que vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Eu não vejo como inimiga, eu vejo de fato como uma auxiliadora nesse ponto. E atuando nas regulamentações. É um campo novo no direito, é um campo que, assim, vai gerar muitas demandas judiciais, tá? O direito digital como um todo, seja na área trabalhista, seja na área previdenciária, criminal, civil, administrativa, vai ter campo para todo mundo focado nisso. Então, eu acredito que é um ponto que os advogados novos e antigos têm que começar a ver com mais carinho, assim. Cara, é muito legal, né? Inteligência artificial, eu sou entusiasta dela. Sou um verdadeiro entusiasta. Eu tô muito empolgado, cara, com o que tá acontecendo. Muito empolgado, muito mesmo. Eu vejo como ela ajuda, é o que você falou, você não é que ela vai fazer pra você, né? Mas ela pode aumentar muito a qualidade. Outro dia a gente falou no escritório o seguinte, né? Que você já não precisa mais partir do ponto zero. Isso já é uma vantagem. Então, se ela precisa construir uma minuta de alguma coisa para você, dentro de comandos que você deu, não é que você vai pegar aquela minuta e mandar. Você vai avaliar se faz sentido ou não, porque é muito provável que ela faça melhor que qualquer advogado. Cara, assim, não tem como achar que a inteligência artificial não vai fazer tecnicamente melhor. Se você fizer as perguntas corretas, a estrutura correta, contextualizar da maneira correta, ela vai fazer, cara, para você. E olha que bacana, doutor. A gente está falando do seguinte, a inteligência artificial fazer a minuta, porém a gente instruí-la corretamente para fazer uma minuta. Então, olha a importância aí do advogado. Como não dá para a gente ser substituído. A gente vai ter que alimentar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela não senta com o seu cliente, ela não entende a demanda, ela não tem uma estratégia assim, a sua estratégia prática, ela não sabe aquele ponto que a gente estava falando, olha, vamos fazer nesse ponto agora, para réplica eu vou deixar isso aqui, para um recurso eu vou deixar isso aqui, alegações finais eu vou nesse... Ela não tem essa vivência prática. Então o advogado, ele vai de fato ser importante nesses pontos. Hoje, por exemplo, a gente está falando só de minuta, mas o BERT, que é uma inteligência artificial, você chega lá, você cria uma persona dentro da inteligência artificial, e aí você chega lá, olha, o doutor que é advogado trabalhista, previdenciário, e os colegas de casa aqui, a maioria são previdenciário e trabalhista. Principais atualizações de direito previdenciário, direito trabalhista. Ele te dá tudo. Olha, ontem... como entrou em vigor uma lei que alterou isso, aquilo. Você já consegue, você indo se alimentando do que a inteligência artificial dispõe, você é um advogado que vai estar na frente. Aí, olha que legal a gente fazer um link com o que a gente está discutindo nesse podcast. Você tem uma inteligência artificial que te diz, houve uma atualização na norma X do INSS. Ou na lei trabalhista houve uma alteração aqui. Nisso você vai angariar um cliente. Naquele dia você tem uma reunião. Tem um advogado que, não, eu tenho um escritório e tudo mais. Você chega e fala assim, você sabia que teve uma alteração que consegue blindar a sua empresa nisso? Ou, você sabia que teve uma alteração que consegue fazer sua empresa, a empresa que te demitiu, te indenizar nesse ponto? Olha como você está à frente do seu concorrente. Olha como isso pode te ajudar a questão do conhecimento, curva de crescimento, a angariar cliente, a fazer uma minuta mais assertiva. Olha o quanto isso vem para nos auxiliar. Por isso que eu sou um entusiasta também da inteligência artificial. Cara, eu vejo mais oportunidades, muito mais oportunidades com a inteligência artificial e tô, cara, aprendendo muito sobre ela.
O meu desafio com a inteligência artificial é conseguir acompanhar, porque a velocidade em que muda as coisas é terrível. Acho que o mundo tá tendo esse desafio. É aquilo que a gente falou, é a rapidez, doutor. Hoje tá tudo muito rápido. Matheus, cara, estamos chegando aqui já na etapa final e que bacana, papo legal. Foi bacana. Muito legal, muito conectado mesmo. Cara, gostei muito do papo com você. Acho que trouxe muito conteúdo, refletiu muito como vem pensando a advocacia, a jovem advocacia. Trouxe aí os seus desafios, os aprendizados que você teve. Foi um parceiro, do Prevcast aqui, porque em alguns momentos o recomendou. Mas, cara, que legal. Antes de deixar aqui você fazer as suas considerações finais para o nosso público, queria te agradecer muito. Gentilmente você veio aqui, aceitou o convite, veio participar com a gente no Prevcast, compartilhou muito conteúdo enriquecedor e é um advogado promissor, cara. Parabéns, para cima mesmo e obrigado, viu? Obrigado, doutor. Sou eu quem agradece o convite. É realmente um prazer. Eu sou um entusiasta desses canais de comunicação, porque, como eu falei, eu sou um advogado novo. Esses canais são muito importantes para a gente. Essa troca de experiência é algo que ajuda muito a gente. Então, novamente, o doutor começou abrindo e eu vou falar. Se inscrevam no canal. Comecem a adquirir esse conteúdo, viver esses conteúdos, aproveitar e tirar as trocas que a gente tem aqui para você. Isso daqui a gente faz, esse podcast, o objetivo principal é poder enriquecer você, né? Poder, com as nossas experiências, com o nosso aprendizado aqui, levar um pouquinho para você, facilitar a sua vida que está começando na advocacia, ou que já está há muito tempo na advocacia e está querendo se renovar. Isso é muito bacana. Doutor, muito obrigado pelo convite, princípio. Eu sou um fã aqui do Prevcast. Muito obrigado mesmo. Foi um papo, assim, muito esclarecedor, enriquecedor. Eu tenho certeza que, como a gente falou, se eu pudesse falar com o Matheus de 1 hora atrás, 2 horas atrás, eu ia falar, não perde esse podcast por nada, porque realmente você vai sair uma outra pessoa de lá. Então, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Parabéns por esse canal. Parabéns pelo conteúdo que o doutor compartilha com os seus seguidores, com os seus inscritos, porque realmente não é fácil advogar, não é fácil ser um empreendedor de sucesso como o doutor é, e o doutor que é um empreendedor, um advogado de sucesso, e ainda para um tempinho para poder compartilhar essa experiência conosco, é muito bacana. Então, parabéns pro doutor, parabéns pelo podcast. Xandão, se precisar de um estagiário, tô aí, viu? À disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Prazer enorme. Show de bola. Comenta aí o que você achou do episódio. Eu achei fantástico, várias dicas. Quais são aquelas que você vai levar, vai aplicar no seu escritório? Pois é, comenta aí. Como disse o Matheus, se inscreve, beleza? Gente, nos vemos, Matheus. Obrigado. Você de casa, muito obrigado. Valeu.